Ô, gente, o 539 da UFTM, ele tem um pouquinho aí de química inorgânica, tá bom? Lá do setor 131. Mas vamos fazer. O titânio a temperatura ambiente tem estrutura cristalina hexagonal compacta, como essa figura aí, chamada de fase alfa, a qual é estável a 882 graus Celsius. Acima dessa temperatura, a estrutura muda para a cúbica de corpo centrado, chamado de fase beta. O titânio não é tóxico, mas apesar de fisiologicamente inerte, o pó é carcinogênico. Outra consequência importante da sua atoxicidade é a utilização desse metal e de suas ligas como biomaterial pela excelente resistência à corrosão e a alta biocompatibilidade. Beleza. Então ele deu as duas formas aí, figura 1 e figura 2, possíveis da estrutura cristalina do titânio, e diz o seguinte: na indústria, o titânio é obtido pelo processo Kroll a partir do minério ilmenita, que é o FeTiO3, processo representado pelas equações. Então ele deu duas equações, note novamente que são consecutivas. Certinho, gente? Produto aqui, reagente aqui. Letrinha A. Indique o nome do fenômeno que ocorre com o titânio por apresentar diferentes estruturas, na figura 2, bastante comum em diversos outros elementos da natureza. Compare as diferenças nas propriedades do titânio e de seu minério quanto à condutividade térmica. Bom, gente, isso aqui é lá da química inorgânica. Esse fenômeno que a gente tem, né? Quando você tem substâncias formadas pelo mesmo elemento, porque aqui é titânio e aqui também. O que muda de um para o outro é o que, gente? É a estrutura cristalina. Né? O cristal é diferente. Esse fenômeno nós chamamos de alotropia, tá bom? Que você viu lá no setor 131, ou com o Vlad ou com o Virgílio. Né? Como, por exemplo, o enxofre rompo, que é do monoclínico. Como do fósforo branco é do fósforo vermelho, né? Então nós temos essa diferença em estrutura cristalina. Essa diferença de estrutura faz como o exemplo do carbono grafite diamante, tá bom, gente? Então tudo isso. Então nós temos na alotropia diferença por atomicidades, que é o caso do oxigênio e do ozônio, né? E é o caso do fósforo branco e vermelho. No caso do enxofre rômbico e monoclínico, e o carbono diamante e o carbono grafite, também o C60, o fulereno, né? Nós temos aí a diferença de estrutura cristalina que configura a alotropia. Então a resposta seria a alotropia. Agora ele pergunta também a diferença das propriedades de condutividade térmica, tá? Gente, metal é bom condutor térmico. Então a primeira forma, que é o metal, a ligação metálica, é bom condutor térmico. Quando a ligação passa a ser iônica, os compostos iônicos, é o caso do sal de cozinha, né, gente? Os sais em geral, são maus condutores térmicos, tá bom? Por quê? Porque a ligação é iônica, né? Você tem os íons presos no retículo cristalino. No caso do metal, você tem liberdade de elétrons livres para andar na estrutura, portanto, ele vai apresentar uma boa condutividade térmica e elétrica, né? No caso do metal, tá bom? Então foi isso que eu escrevi aqui nesse 539, embora você tenha visto isso lá no setor 131. O fenômeno é a alotropia. O titânio sólido, metálico, é bom condutor térmico, pois apresenta ligação metálica, que é característico de ligação metálica conduzir bem corrente elétrica e temperatura e calor, tá? O minério de titânio é um mau condutor térmico, pois apresenta ligação iônica, tá, gente? Então os compostos iônicos são quebradiços, né? Que tem os íons presos no retículo cristalino, não vão conduzir bem no estado sólido corrente elétrica nem calor. Vai conduzir bem corrente elétrica se a gente colocar água, né? Que a gente promove a dissociação, tá? Mas isso você viu lá no 131. Agora, na letrinha B, ele pergunta, considerando o rendimento da reação 100%, calcule a massa aproximada de titânio que pode ser obtida a partir de 760 kg de ilmenita. Aí virou reação consecutiva com relação massa-massa, tá? Eu copiei as duas equações. O que eu fiz com a segunda equação? Multipliquei por 2, tá, gente? Para poder cancelar o TiCl4. E aí eu copiei o que sobrou, tá bom? Copiando o que sobrou aqui, galerinha, olha só, que deu até multiplicando por 2, tá? Copiando, deu a equação global. A proporção é 2 mol de ilmenita, que é o FeTiO3, que ele menciona no texto lá, para 2 mol de titânio. Como é 2 para 2, ó, simplifiquei 1 para 1. Aí tranquilo, achei as massas molares, né? Que ele não fornece a massa molar aqui, mas ele fornecia a tabela periódica, tá bom? Então eu calculei a massa total disso aqui, deu 152 gramas, titânio 48, viu, gente? Tá? Então a soma que eu fiz aqui foi 56 mais 48 de titânio, eu olhei na tabela periódica, mais 16 vezes 3, deu 152. E o titânio 48. Ele falou 760 kg de ilmenita, que é esse minério aqui, X.
achei 240 kg de titânio seriam produzidos nesse processo. Tá aí a questão aberta de número 539. Certinho, pessoal?